Olá, boa noite, tudo bom? Olá. Hoje o tema da nossa live vai ser sabonete e shampoo. Eu escolhi esse tema porque é um tema que eu tenho visto assim muita informação sendo divulgada, tanto por propaganda, por exemplo, como novas alternativas de sabonetes e shampoo. E falta só um pouco de consistência, sabe? De informação mais educativa, coisas que possam acrescentar nesse tema de sabonete e shampoo. Esse é um tema que me encanta desde a adolescência. Quando eu tive a oportunidade, mais recentemente, eu escrevi esse livro sobre esse assunto. E é um tema que me encanta demais, tá? Primeira coisa que eu quero falar na live é sobre a questão o que é a tensão superficial. A água tem uma tensão superficial. O que é isso? Permite que uma gotinha seja bem redonda, permite que o inseto pouse delicadamente na superfície da água, permite que a gordura não se misture com a água. Então, essa tensão superficial ela é muito interessante para esse assunto de sabonete e shampoo. Por quê? Porque a função tanto do sabonete quanto do shampoo é reduzir a tensão superficial da água e permitir, então, a mistura da água com gordura ou com outros elementos. Desculpa que a minha assistente está aqui me atrapalhando. A minha assistente, em vez de ajudar, ela atrapalha. O uso de sabonete, de sabões de modo geral, é muito antigo. Até o termo sabão é uma coisa que tem-se algumas teorias do histórico, como é que isso foi inventado. Mas, na realidade, o que era, como é que se começou a usar sabão para lavar as coisas? A que a história conta é que principalmente os templos onde se fazia sacrifícios, por exemplo, se utilizava folhas, um tipo de folha que ela ensaboava em contato com a gordura. Então, nos altares de sacrifício, às vezes, por exemplo, pedras assim, que ficava suja, muito suja depois de um sacrifício, se usava então umas vassouras de folha, de uma espécie de folha específica que ensaboava. Isso parece uma informação assim, aparentemente inútil, mas é uma informação muito importante para a gente entender como que se evoluiu dos sabonetes artesanais feitos com materiais vegetais para os sabões, sabonetes, detergentes de origem sintética. Como é que isso aconteceu? Até o período da Segunda Guerra Mundial, o material utilizado era um material de origem vegetal. Mas, com a Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu? Houve uma escassez de produto, então foi necessário desenvolver produtos sintéticos, a maioria deles a partir de derivados de petróleo, para poder fazer essa ação de lavagem. A Segunda Guerra Mundial foi na década de 1940, então nesse 45, 46 depois da guerra se começaram a desenvolver os sabões sintéticos, tanto sabonete ou sabão em barra como sabonete líquidos, então entra aí detergente de cozinha, shampoo de lavar cabelo, tudo que for líquido. No início, esses produtos eram muito brutos, porque eles eram muito agressivos. Então, as dermatites de contato nas mãos por detergente, por exemplo, eram muito comuns. Uma das primeiras indústrias a fabricar sabões, né, de um modo geral, que a gente chama de tensoativos sintéticos, foi a Hershey, na Alemanha. E eles começaram a desenvolver vários tipos de trabalho, não só para a questão da dermatite de contato pelo detergente sintético, né, pelo tensoativo sintético, mas como também avaliar o tipo de resíduo que ficava, por exemplo, na louça depois de se lavar uma louça.
Então, toda essa tecnologia, todo esse desenvolvimento com estudos clínicos, eles foram feitos bastante tempo até a gente chegar ao que a gente chegou hoje, que é a combinação de vários tipos de produtos, de tensoativos aniônicos, quer dizer, vários tipos de composição catiônicos e tal. E o que eu vejo, por exemplo, muito divulgado é a verdadeira demonização do lauril sulfato de sódio, que é um tipo de tensoativo que já se usa há bastante tempo. Por que ele é bastante utilizado? Porque ele faz bastante espuma e ele remove a gordura junto com as sujidades, que é o termo técnico para sujeira. Mas quando ele é utilizado numa concentração acima de 2%, ele é irritante para a pele quando em uso contínuo. Então, quando você aplica supostamente um detergente, um sabonete, um shampoo, que a fórmula predominasse só o lauril sulfato de sódio, aquilo funciona como um irritante. Mas esse problema já foi resolvido já há mais de uma década. Por quê? Porque à medida que foi se percebendo que, embora o poder de produzir espuma e de detergência, né, de reduzir a tensão superficial da água para poder tornar a gordura miscível em água, por isso até que eles são chamados tecnicamente de tensoativos, que eles modificam essa tensão superficial, foi-se percebido o seguinte: já que ele, apesar de ser bem barato, ser fácil de se agregar aos produtos, mas ele também provoca mais irritação, começou-se a criar fórmulas compostas com vários tipos de tensoativos diferentes, de famílias químicas diferentes, para reduzir essa irritação e reduzir a quantidade de lauril, consequentemente reduzindo a irritação que ele provoca. Existe uma série de fatores que influenciam a utilização desses produtos todos. É um mundo. Então, eu vou dar um exemplo aqui. A gente tem, por exemplo, hábitos aqui no nosso meio de lavar a cabeça, lavar os cabelos mais de uma vez por semana. Mas tem países, por exemplo, que as pessoas, durante o período de tempo mais frio, lavam os cabelos a cada 15 dias, às vezes até um mês de intervalo. Então, o tipo de shampoo que se vai usar num lugar desse é diferente do tipo de shampoo que se usa num clima como o nosso, que é um clima quente. Então, a fórmula é diferente. Por quê? Porque o shampoo aqui ele não pode ser tão detergente quanto num lugar onde a população costuma lavar os cabelos com menor frequência, tá? Então, quando eu olho o rótulo de um shampoo, eu vou lá examinar, vou ler todos os componentes para saber por que aquele shampoo é considerado suave. Ele é suave porque ele tem uma combinação de tensoativos que o torna suave. Então, são vários tipos de tensoativos. Às vezes entra o lauril sulfato de sódio, algumas vezes entra o laurete sulfato de sódio, junto com outros tensoativos que fazem menos espuma, mas eles são menos irritantes. Quanto aos sabonetes, os sabonetes, então, até basicamente a Segunda Guerra, eram feitos de massa vegetal ou massa animal. O sabonete de massa animal, ele é feito com sebo de boi e soda cáustica. Então, o pH dele é um pH muito alcalino e ele libera muito hidrogênio. Então, aquele sabão antigo em barra, que a gente não vê mais praticamente no mercado, acho que tem muito poucas pessoas que usam ainda aquilo, eles são muito agressivos para as mãos, porque eles são muito alcalinos. Então, basta usar uma vez para você ficar com a mão estragada, que tinha que usar luvas para lidar com esse tipo de sabão. Mas ainda hoje no mercado a gente tem sabonete de origem, a massa do sabonete de origem animal e a massa do sabonete de origem vegetal. Isso tem diferença porque a massa de sabonete de origem animal, ela deixa resíduo, ela deixa como se fosse assim uma pasta. Então, quando a gente lava as mãos, não tem problema, enxágua na hora. Mas quando você lava o cabelo com sabonete,
aquela massa fica no fio e o cabelo vai ficando todo endurecido, porque ele deixa resíduo. Então, eu sei que as mulheres jamais lavariam a cabeça com sabonete, mas a gente sabe que o homem aproveita que está lavando o corpo e pega o sabonete e lava o cabelo também. Aí o cabelo vai ficando duro, porque ele vai ficando endurecido, porque vai acumulando resquícios do sabão em barra. O sabão vegetal, de um modo geral, ele é feito com um óleo vegetal que reage e o resultado final dessa reação é a glicerina e água. Ele se desmancha. Então, por exemplo, desses sabonetes transparentes, como o sabonete Febo, por exemplo, aqui era um sabonete de origem vegetal. Existem alguns sabonetes em barra de origem vegetal e geralmente está escrito no rótulo do sabonete, massa vegetal, tá? Então ele deixa menos resíduo. Mas para o dia a dia, para lavar a mão, não tem problema você lavar a mão com um sabonete de material de massa de origem animal, porque eles são mais baratos. Alguns deles têm corretivos de pH, mas só não serve assim para tomar banho todo dia, para lavar o cabelo, impossível, porque eles são um pouco mais agressivos. O resultado da composição de um shampoo líquido ou de um sabonete líquido é a combinação, então, de vários tensoativos diferentes. E aí, para poder deixar uma fórmula mais homogênea, que ela não seja agressiva, além dessa combinação dos químicos diferentes, também se acerta o pH. O pH da pele é em torno de 5,5. Então, quando o marketing fala assim, pH neutro, não está dizendo nada, porque na realidade nenhum sabonete deve ter o pH neutro, que é em torno de 7. O que ele está querendo dizer ali, o que corresponde na realidade, é que aquele produto não libera muito hidrogênio, e aí, por exemplo, isso influencia na capacidade que o shampoo tem de deixar a carga elétrica, se liberar muito hidrogênio, tá? Então, na realidade, os sabonetes não são neutros, eles têm que ser ligeiramente ácidos, pH 5,6, 5,5, porque aí ele fica mais próximo do pH da pele. Mesmo que ele seja ligeiramente alcalino, quer dizer, caminhando para um pH mais para 6, a pele tem uma capacidade de recompor o pH muito rápido. Eu acho que eu estou complicando um pouquinho hoje, viu, gente? Mas é porque esse assunto é um assunto tão interessante para mim que eu acho que eu estou enrolando para caramba, assim, deixando a coisa mais complexa. Vamos ver se eu consigo simplificar um pouco mais. Então, se eu tiver uma pessoa com acne, com a pele oleosa, eu geralmente escolho um sabonete líquido que tenha uma composição que seja uma composição química suave. E de acordo com o problema que a pessoa tenha na pele, eu vou querer um sabonete que tenha um pouquinho de ácido salicílico ou então um pouco de enxofre, dependendo do que eu quero corrigir. Se a pele tiver acne, mas ela não for oleosa, o ideal é que o sabonete não tenha algum produto que vá retirar mais oleosidade. O ideal é que seja então um sabonete mais suave, não necessariamente um sabonete específico que eles chamam de sabonete para acne, porque eles retiram muita oleosidade, eles são muito adstringentes, a pele vai ficar mais áspera, tá? Então, mesmo para a pele acneica, você tem vários tipos de sabonetes diferentes. Existe uma modalidade que é mais recente de tensoativo, que é para remover maquiagem. Esses são super interessantes, porque tem uns que são bifásicos, que você agita e eles misturam ali mais ou menos na hora, e você tira, por exemplo, o rímel dos cílios, porque eles são, geralmente o rímel à prova d'água é muito difícil de tirar, então esses bifásicos servem para tirar o rímel, mas ele só serve para isso, ele não deve ser passado no rosto todo. Por quê? Porque o conteúdo de óleo ali dentro é muito grande. Então ele é legal para ajudar a amolecer a tinta do rímel, mas ele não é bom para se passar no rosto todo. No rosto é melhor usar uma que eles chamam de solução micelar. O que é isso, uma solução micelar? Eu contei no início da live
que o objetivo dos tensoativos, dos detergentes, do sabonete líquido é reduzir a tensão superficial da água, tá? Quando o produto faz isso, ele cria pequenas micelas, que são umas partículas soltas dentro do líquido. Então, aquela água micelar é uma água com sabão diluído, sabão sintético, tá? Então, aquilo é água com sabão. Se você quiser fazer uma coisa para limpar o rosto, basta botar um pouquinho de sabonete líquido, misturar com água, que você tem uma solução micelar, tá bom? Então, o que a gente está comprando? A gente está comprando água com sabão. E é isso mesmo, água com sabão. Então, o que eu recomendo para tirar a maquiagem? Essa água com sabão, que é a solução micelar, com um disquinho de algodão para remover a maquiagem das outras áreas do rosto. E aí, à medida que você tirou com o rímel com o bifásico, que é aquele mais oleoso, depois você tira o excesso do bifásico dos cílios. Por quê? Porque os cílios não podem ficar engordurados. Se essa gordura cair dentro do olho, ela faz irritação dessa parte interna do olho aqui, tá? Aí dá uma blefarite, uma inflamação dessa parte interna da pálpebra. Então, a gente tem que evitar. Então, a gente usa a água micelar e aí eles falam assim, isso aí é sem enxágue. Só que, a meu ver, se aquilo é água com sabão, a gente obrigatoriamente precisa enxaguar. Então, eu recomendo que tire a maquiagem com a solução micelar, mas depois entra e toma banho, porque aí você enxágua e tira aquela água micelar que está no rosto, tá bom? O que mais? Em termos de shampoo, tem uma coisa muito interessante. Eu falei no início da live que o lauril sulfato de sódio, ele faz uma irritação na pele, tá certo? Quando você usa diariamente. Então, quem lava a cabeça diariamente ou usa um shampoo para uso diário, que é um shampoo mais suave, com menos lauril sulfato de sódio ou laurete sulfato de sódio, que são tensoativos aniônicos mais fortes, ou ele pode se fazer a seguinte coisa: deixa uma vasilha de plástico no banheiro, põe um pouquinho de shampoo, dissolve com água e lava os cabelos, tá? Para você diluir e você usar uma menor quantidade de shampoo, já que você lava a cabeça todo dia. O que acontece quando você usa aquela montoeira de shampoo, sabe? Tem gente que faz assim, uma outra peruca aqui, só de shampoo na cabeça, todos os dias. Você pode estar aplicando uma quantidade excessiva de tensoativo no couro cabeludo. Essa aplicação, o couro cabeludo, só tem 2 tipos de sintomas principais para qualquer coisa que a gente tenha no couro cabeludo. É ficar vermelho e ficar descamando. Nesse caso, quando você lava com muito shampoo, como é irritante, o tensoativo é irritante com o uso contínuo, quer dizer, usar uma vez não tem problema, mas a gente se lava a cabeça todo dia, depois de 2 semanas lavando a cabeça todo dia, com o shampoo mais forte, puro, e fazendo esse montão de espuma porque botou muito produto, começa a fazer uma descamação. É uma descamação bem fininha, feito um pozinho assim, uma farinha bem fininha, e ela acontece mais no entorno do ósseo. Quando a gente examina com a dermatoscopia, quer dizer, que amplia bastante o fio, você vê que tem uma descamação ao redor no couro cabeludo, ao redor do fio. E isso provoca queda de cabelo. Então, é uma queda de cabelo por irritação do couro cabeludo. Então, qual é a dica para o shampoo, para quem lava todo dia? Diluir o shampoo com um pouquinho de água ou usar um shampoo mais suave. Para reduzir essa necessidade, porque existe uma série de coisas para se analisar o comportamento do consumidor. Então, para reduzir essa coisa de aplicar muito produto, o que as indústrias fazem para tornar o produto mais... a pessoa aplicar menos e pensar que está aplicando muito, tá? Vamos fazer assim. Eles agregam substâncias que deixam o shampoo assim mais gelatinoso, então ele não é tão líquido. Aí você bota uma moeda assim na mão e aí aquela moeda fica redondinha porque ele parece um gel.
Outra coisa que se faz, mas aí já para melhorar o sensorial, é colocar substâncias que deixam o produto assim com um aspecto perolado, bonito, aromas agradáveis também. Então tem uma série de coisas que são agregadas, inclusive substâncias que são condicionantes, quer dizer, shampoo que tem substâncias que atuam como condicionador. O que é isso, condicionador em shampoo? Não quer dizer que colocou um creme dentro, condicionador dentro do shampoo, não. Quando o shampoo é condicionador, ele tem substâncias para reduzir a carga elétrica. Então, quando você penteia o cabelo, depois que ele seca, que lavou com shampoo, ele não faz aquela eletricidade estática, sabe? De ficar levantando assim. E aí vai diminuindo o frizz, porque aí ele diminui as cargas elétricas. Então, o condicionante dentro do shampoo é para organizar a carga elétrica no cabelo e evitar a eletricidade estática quando você penteia, tá? Uma outra coisa que se coloca em shampoo também, que aí eu já acho o efeito um pouco duvidoso, são proteínas, substâncias que são proteicas, porque seria uma tentativa de se recompor a cutícula do cabelo. O que é a cutícula do cabelo? A cutícula do cabelo é a camada externa do fio. E a Thaís está falando aqui que a Thaís tem cabelos cacheados. Então, ela está falando que o shampoo para cabelo cacheado geralmente tem essa característica. Pois é, então, eles são mais espessos para fazer com que você use menos. Na realidade é isso, mas se você colocar um pouco de shampoo numa vasilha e diluir com água, você faz o mesmo efeito também, tá? Então, o shampoo pode ter proteínas, pode ter substâncias para diminuir a eletricidade estática. E quando a gente está tratando toda a nossa pele, cabelo, tudo, a gente tem uma que a gente chama de microflora, bactéria, fungo, tudo isso a gente tem na superfície da pele, inclusive no couro cabeludo. Então, no shampoo, pode-se utilizar, o fabricante coloca substâncias para reduzir e controlar essa multiplicação de fungo, tá? Tem pessoas que têm umas manchas brancas por aqui, porque os ovinhos do fungo caem por aqui e faz o que a gente chama de pitirise e versicola. Então, a gente usa um shampoo para controlar a quantidade de fungo do couro cabeludo. Não quer dizer que a gente vai remover todos, não. Quando a gente lava a pele do corpo com um sabonete, a gente está tirando a sujeira e tirando o excesso de bactérias. Essas bactérias elas vão se recompor praticamente assim, uns minutos depois. Então, ela tira o excesso e a flora normal vai se recompondo, tá? Uma coisa que eu via bastante, que agora não tenho visto mais, eu acho que era em função justamente daqueles primeiros sabonetes com massa animal, que eram mais agressivos, eram as manchas brancas aqui assim nessa região do braço, sobretudo o braço esquerdo, que a pessoa começava a tomar banho e esfregava com aquele sabonete naquele lugar. Então fazia umas manchas brancas redondas assim, com uma descamação farinhenta. Hoje em dia eu não vejo mais isso, porque os sabonetes foram evoluindo, então a gente tem menos esse tipo de problema. Isso acontecia também, e eu acho que ainda deve acontecer, porque eu tenho atendido menos criança. As crianças gostam de fazer banho de espuma, então elas levam a boneca para o banho, às vezes toma banho de chuveiro, mas toma na banheira, né? Aí faz aquele banho de espuma com shampoo, aí lava o cabelo da boneca, se lava toda, ela acaba tomando banho, lavando a pele com shampoo. Então, o que eu recomendo para a mãe é aplicar o shampoo na cabeça da criança, enxaguar e deixar o shampoo numa altura que a criança não alcance. Por quê? A pele da criança é mais fina do que a pele do adulto. Então, essa reação irritativa do shampoo, porque o couro cabeludo é bem mais oleoso que a pele, né? Então, quando você usa um shampoo para tomar banho com shampoo, você irrita a pele. Criança, então, que a pele é mais fina, menos oleosa, ela irrita com muito mais facilidade. Então, eu prefiro que se evite de usar shampoo para tomar banho, tá? Embora as crianças adorem,
Eu acho que tem que procurar produtos específicos para banho de espuma. Então, bota lá na banheira, bota lá um pouquinho lá do produto que faz espuma. Geralmente são gotinhas só, porque ele é muito espumogênico, né? E aí toma banho de espuma e depois passa o hidratante, tá? Geralmente, existem também alguns produtos atualmente no mercado que auxiliam quem tem pele super seca. Então, são produtos que geralmente bifásicos, que agregam o tensoativo, que é o sabonete líquido para tomar banho, água e mais alguma outra substância oleosa. Então você sacode, passa, ele ensaboa muito pouco, ele deixa uma película que depois que você sai do banho, junto com, né, você umedeceu e lavou, a pele já fica um pouco mais hidratada do que se tomar banho com sabonete comum. É um produto bem interessante também para pele muito seca e ele é agradável, porque quando você termina de tomar banho, que usa sobretudo nas pernas, do joelho para baixo, que são as áreas que ressecam mais, você não sai com aquela sensação de que a pele virou uma lixa depois do banho, sabe? Aquela aspereza da pele, a pele fica mais lisinha. E aí, passando um hidratante de terceira geração, a pele fica bem hidratada. O que é isso, hidratante de terceira geração? A gente tem vários tipos de hidratação, desde as mais antigas, que é aplicar óleo, mas o óleo deixa tudo melado, ele é para reter a umidade na pele. Depois se usou muito coisas com ureia, que aumentava a hidratação da pele, mas a ureia, com o tempo, ela vai ficando com um cheiro estranho. Hoje em dia a gente só usa coisa com ureia, planta do pé só. E o de terceira geração, depois começou-se a entender melhor a estrutura molecular da pele, começou a se desenvolver produtos que repõem o que está faltando. Então é bem interessante, porque você passa pouco e a pele fica toda hidratada, toda lisinha, mas sem estar melada. E isso é importante no nosso clima, que é muito quente, sobretudo aqui no Rio de Janeiro. Nas cidades que estão mais frias, por exemplo, essa semana fez um frio danado lá em São Paulo, provavelmente lá as pessoas vão usar produtos um pouco diferentes do que a gente usa aqui no Rio de Janeiro, por causa do clima. A pele resseca à medida do tipo de, se a gente tem a umidade do ar, se está frio, se está quente, então existem vários fatores. Às vezes eu passo um determinado tipo de hidratação durante o verão e outro tipo de hidratação nos meses que são mais frescos aqui no Rio. Então a gente pode modificar isso e ir revendo o que está acontecendo, tá? A escolha do sabonete para pele acneica, para pele com rosácea, ela às vezes é assim, o pulo do gato dentro do tratamento, porque o tratamento tópico, tanto para rosácea como para acne, para pele oleosa, que é sensível, aquela pele que fica avermelhada, sabe? Muito oleosa, mas também avermelhada, ela é o pulo do gato, essa escolha. Por quê? Porque se você usar o produto errado, tudo que você colocar depois de tratamento não vai funcionar ou vai ficar mais irritado ainda, entendeu? Então essa escolha é fundamental. Eu não costumo deixar livre, não, porque o sabonete, a escolha do sabonete é importante. Tem uns sabonetes também que são em formato de pump, que você aperta, já sai a espuma pronta. Quer dizer, que é para evitar de você utilizar produto demais. Eu sempre recomendo, quando se vai lavar o rosto, que é a área mais sensível, de pele seca ou pele oleosa, geralmente o rosto é bem sensível. Então eu recomendo que coloque o sabonete na mão, seja ele em barra ou líquido, faz a espuma, passa no rosto, faz uma massagem bem suavezinha e depois enxágua. Porque com isso você usa menos produto, você irrita menos a pele, você tira o que você tem que tirar com mais efetividade, que às vezes é restinho de maquiagem, mesmo passando água micelar, depois ainda fica um pouquinho e aí dá para remover assim. O que mais que eu tenho para falar? Eu acho que basicamente é isso, quer dizer, o tema é assim, a gente dá para ir de A a Z, é muita coisa. Uma outra coisa que eu também via há uns anos atrás é que esses produtos, por exemplo, que usa para lavar roupa, são detergentes sintéticos. Mas esses detergentes sintéticos, eles têm substâncias ali dentro, químicas,
para facilitar tanto dissolver a gordura, mas também para quebrar moléculas de proteína. Porque a sujeira da roupa, às vezes, não tem só gordura, às vezes tem outros tipos de materiais. Então, tem toda uma fórmula ali para quebrar as moléculas. Então, não recomendo que ninguém lave lave roupa na mão com sabão em pó ou com sabão de líquido, sem colocar luvas. Porque ela penetra, se combina com as proteínas da superfície da pele e deixa a pele toda rachada mesmo. Tá? Hoje em dia é mais comum a gente usar a máquina de lavar roupa, né? O uso de aqueles sabões líquidos, eles dissolvem melhor, lava mais uniformemente, mas quem ainda precisa lavar roupa na mão, eu recomendo então sempre que use luvas. Não existe possibilidade de você usar sabão para lavar roupa sem usar luvas. Já os detergentes de cozinha, cada vez eu vejo menos irritação com eles, porque as fórmulas estão se modificando. Até a embalagem deles só deixa sair umas 3 gotinhas, não dá para sair mais aquele montão assim que a gente apertava e saía aquele montão. Hoje em dia sai bem pouquinho. Isso tudo é para colaborar quando você usar a quantidade ideal de detergente para fazer a limpeza, inclusive até economizar água, porque quanto mais sabão você coloca, mais tempo você leva para retirar. Tem mais uma coisa interessante também. Os sabões sintéticos, de um modo geral, por exemplo, de lavar louça, lavar roupa, eles sempre eram feitos com substâncias que não eram biodegradáveis. Então, significava o seguinte, que aquele detergente, aquela espuma, ela vai para a água e ela não se dissolve nunca, porque a estrutura tem núcleo de benzeno e não se dissolve. Quando comprar, então, um detergente de cozinha, procura ver se ele é biodegradável, porque você vai estar ajudando o ambiente, porque ele se desmancha depois, ele não fica uma molécula que não se desmancha nunca. Uma outra coisa é que essas substâncias com o núcleo do benzeno, como ele não se desmancha nunca, ele é acumulativo. Então, ele tem um potencial cancerígeno, sobretudo para as células do sangue. Pessoas que trabalhavam muito tempo em lugares com vapores de benzeno desenvolveram ou anemias muito sérias, né, por agressão da medula óssea, ou até quadros de leucemia. Então, a gente realmente prefere que sejam biodegradáveis, porque por todos os aspectos ele é sempre mais seguro. Por mais que você enxague, ainda tem lá uma quantidade de detergente que ainda fica na louça. Então é interessante então que seja biodegradável, porque quando você enxague, sai todo o produto. A gente se preocupa com tanta coisa, é tanta coisa para a gente se preocupar e na realidade a gente não está só ajudando o meio ambiente, mas a gente também está evitando de ingerir qualquer partícula de coisas que não deviam estar no nosso organismo. Tá? Uma outra coisa interessante também é que como os detergentes de lavar roupa, eles são muito potentes e as roupas agora hoje em dia têm mais fio sintético, quando a máquina tem água quente e você usa esses detergentes modernos, também a gente está ajudando a eliminar microplásticos no ambiente. Eu sei que aqui no nosso meio a gente usa bastante roupa de algodão, que não tem esse problema, mas cada vez mais a gente está usando produtos sintéticos, esse tipo de produto, com água quente e o sabão normal de lavar roupa, ele vai eliminar microplástico no ambiente. E o microplástico não é em pedacinho, é praticamente líquido, que são farpas só de tecido, é bem pouquinho. Então, quer dizer, essa live de hoje foi para dar assim, um panorama geral dos tensoativos, a importância deles para o nosso dia a dia, para os tratamentos dermatológicos, tanto de cabelos, como de pele, como acne, com rosácea, quanto também o uso do tensoativo no nosso dia a dia, para lavar uma louça, para lavar uma roupa, tudo isso está no nosso dia a dia, a gente não tem como evitar, porque a gente não vai deixar de fazer a higiene necessária.
Eu quero agradecer a todos os que participaram, que assistiram essa live ao vivo. Quero desejar para vocês um excelente fim de semana, tá? Um sábado e domingo bem legal. Uma sexta-feira à noite bem querida, tá? E a minha solidariedade a todos que estão sofrendo porque perderam entes queridos, tá? Um abraço bem carinhoso para todos vocês, tá bom? Tchau, tchau. Até a próxima sexta. Obrigada.